Reddit. Os meus sogros querem juntar-me à prima da minha esposa depois de ela ter morrido, para que continuemos ligados à família. Olá a todos. Perdi recentemente a minha esposa após uma longa batalha contra um cancro cerebral, que foi a experiência mais horrível pela qual passei em toda a minha vida, e apesar de ela já sofrer há muito tempo, todos sabíamos que isto iria acontecer em algum momento, pois, nos últimos meses, ela já não respondia bem ao tratamento. Mesmo assim, nada prepara uma pessoa para perder a esposa tão cedo na vida, e obviamente ainda me é extremamente difícil imaginar uma vida sem ela. Passaram apenas 6 meses desde a sua morte, para mim, é como se tivesse acontecido ontem. Estivemos juntos durante 8 anos, casados durante 5 anos, e embora não tivéssemos filhos, éramos a família um do outro. Eu não sou particularmente próximo dos meus pais e a família dela sempre foi o mais próximo de uma verdadeira família que tive, razão pela qual eu era profundamente ligado a ela e, de certa forma, também a família dela, já que, por assim dizer, eu não tinha uma família minha. Quando a perdi, senti que tinha perdido tudo, porque basicamente crescemos juntos desde os tempos da universidade até nos tornarmos adultos, e todos os que nos conheciam sabiam o quanto ela significava para mim, sabiam que ela era o meu mundo. Conto tudo isto sublinhando quanto ela era importante para mim, para que possam compreender completamente a minha situação atual. O que aconteceu foi que, há algumas semanas, os meus sogros entraram em contato comigo para dizer que a prima da minha esposa, a quem chamaremos Grace, se mudaria para cá por causa de um estágio e precisava de um lugar onde ficar durante algumas semanas. O estágio não era bem remunerado e servia mais como experiência do que como oportunidade financeira. No início eu não estava muito disposto a aceitar, porque, embora tivesse conhecido Grace algumas vezes em eventos familiares aos quais acompanhava minha esposa, ela e eu não éramos propriamente amigos próximos, e parecia-me desconfortável convidá-la a viver comigo. No entanto, os meus sogros insistiram, explicando que ela não conhecia ninguém na cidade e que não tinha meios para pagar alojamento durante esse período. Havia uma possibilidade de ela conseguir um cargo permanente, mas até lá não valia a pena arrendar casa caso a oportunidade não resultasse. Era essa a situação e eu compreendia, pois também tive a minha cota de estágios no passado. Assim, concordei, desde que ela tratasse das suas coisas, mantivesse o espaço organizado e não me incomodasse quando eu estivesse a trabalhar em casa. Pareceu-me um acordo razoável, algo que não tornaria a vida em casa mais difícil do que já era. 2 semanas depois, Grace chegou para viver comigo e mostrou-se bastante simpática. O único problema é que falava demais, e considerando o meu estado mental, isso era precisamente o que eu menos precisava. Não que eu achasse desagradável, mas simplesmente não tinha disposição para conversar, apesar de tentar ser cortês com ela. Porém, há 2 dias, ela regressou do trabalho e disse que queria muito sair para jantar fora e convidou-me para acompanhar. Eu respondi que estava bem a jantar em casa e que, se quisesse, podia ir sozinha. Voltava a faltar-me ânimo para esse tipo de atividades. Em vez disso, ela começou a insistir para que eu fosse com ela porque queria agradecer-me por a deixar ficar em minha casa. Comecei a irritar-me porque repetidamente deixei claro que não queria sair. Eu tinha trabalho no dia seguinte, estava exausto e ela simplesmente recusava aceitar um não como resposta, dizendo que eu tinha de sair com ela, que, desde que tinha chegado, eu apenas ia trabalhar e regressava a casa sem fazer mais nada e que precisava de começar a viver a minha vida. Ela pensava que estava a ser gentil e prestável, mas eu não concordava de todo. Tinha perdido a minha esposa, o amor da minha vida, há 6 meses, o simples facto de eu conseguir trabalhar e manter-me de pé já era muito para mim. Não sentia qualquer necessidade de sair, de tentar aproveitar a vida ou fingir que tudo estava bem, e ela precisava de compreender e respeitar isso. Acabei por perder a paciência e disse-lhe que aquilo que eu decidia fazer era da minha conta, e que ela estava ali apenas porque precisava de um lugar onde ficar até conseguir algo a longo prazo, não para me ensinar a lidar com a minha perda. Disse-lhe que seria melhor não se envolver demasiado na minha vida, especialmente nesse assunto. Obviamente, senti-me mal logo depois de ter explodido com ela, porque estava apenas a tentar fazer algo simpático e eu não estava no meu melhor estado mental. Mas eu estava a ter uma enorme dificuldade em conseguir que ela me deixasse em paz. E ela começou a mostrar-se muito aborrecida e disse-me que a única razão pela qual tinha sequer aceite ficar comigo aqui era porque os meus sogros lhe tinham dito que eu precisava de companhia e acreditavam que ela seria a pessoa perfeita para me tirar deste estado em que eu me encontrava. Ela começou a chorar e disse-me que tinha aceite todo este arranjo e que não iria tolerar aquele tipo de comportamento da minha parte, porque, desde que tinha chegado, eu não tinha sido simpático com ela nem por um segundo, e ela estava cansada de ter de andar atrás de mim.
Enquanto ela dizia tudo isto, eu nem sequer conseguia compreender de que estava a falar, até que fiz a ligação e percebi que isto era algo que os meus sogros tinham combinado com ela, porque, aparentemente, queriam que eu seguisse em frente e iniciara algo com Grace, e que eventualmente me casasse com ela. Esse era o plano deles, não está a ler mal. Mas tudo estava a correr muito mal, porque, embora Grace tivesse aceite na esperança de, algum dia, conseguir aproximar-se de mim, nada tinha funcionado, e até agora ela apenas tinha conseguido irritar-me. E agora queria viver sozinha porque claramente não seria assim tão simples ajudar-me a seguir em frente, e estava cansada de se sentir indesejada nesta casa. Naturalmente fiquei surpreendido, porque não fazia ideia de que algo assim estivesse a acontecer, mas pelo que ela dizia e pela forma como estava exaltada, era evidente que era verdade. Não consigo entender como a família da minha esposa seria capaz de fazer algo assim, nem por que razão o fariam. De qualquer forma, Grace começou a fazer as malas, e depois de ela sair, decidi telefonar aos meus sogros. E não, eu nem sequer tentei impedi-la de ir embora, porque não me pareceu apropriado que continuasse aqui depois do que tinha revelado, e claramente ela também não queria ficar. Não sei se foi a decisão certa ou não, porque estou a receber muitas críticas da família por isso, mas naquele momento era a última coisa que tinha importância para mim. Depois de ela sair, telefonei aos meus sogros e perguntei-lhes se realmente tinham feito algo assim, porque Grace não se conteve enquanto se queixava e desabafava, e eu queria saber se aquele plano era realmente deles ou se era algo vindo apenas de Grace. Nos primeiros minutos, os meus sogros tentaram dizer que ela estava confusa, mas passado algum tempo, quando parecia que sabiam mais do que afirmavam, já não conseguiam fingir que não compreendiam do que eu estava a falar. Disseram-me que sim, que de facto tinham tentado organizar um emparelhamento entre mim e Grace e que acreditavam que Grace poderia ajudar-me a sair da minha concha, porque não era saudável eu continuar a viver em luto pela minha esposa. Além disso, pensaram que juntar-me a Grace seria bom para mim, porque em algum momento eu teria de seguir em frente, e acreditavam que Grace seria do meu agrado, que seria capaz de me tirar da minha depressão e que eventualmente poderíamos casar-nos e ter filhos, e assim eu poderia completar a família que nunca consegui ter com a minha esposa. Achavam que seria benéfico e que a minha esposa teria querido isso. Tenho a certeza absoluta de que a minha esposa nunca teria querido tal coisa. Desliguei naquele momento, porque assim que mencionaram ter filhos com Grace percebi exatamente do que tudo isto se tratava. Eles queriam apenas um filho que estivesse ligado à minha família de alguma maneira, e nada mais. Basicamente queriam que as nossas famílias permanecessem unidas como um símbolo de estatuto, e ter um filho cimentaria essa união. Essa foi uma grande parte da razão pela qual, quando a minha esposa ainda estava viva, insistiram tanto para que tivéssemos filhos o mais depressa possível, mas tiveram de abandonar esse sonho depois do diagnóstico dela. Claramente nunca desistiram totalmente desse desejo e decidiram usar a estratégia barata de fazer com que Grace se casasse comigo de alguma forma e tivesse filhos comigo, ignorando completamente o facto de eu ainda estar a viver o luto pela minha esposa e de não ter condições emocionais para pensar em seguir em frente, ter filhos ou expandir a minha família, seja lá como for. E não se enganem, eu sei que esta é exatamente a razão, mesmo que nunca o admitam nem para eles próprios. A questão é esta: os meus pais estão bastante bem estabelecidos na sua área, alcançaram feitos importantes e dirigem a sua própria empresa, que é bastante conhecida por aqui. No entanto, nunca tiveram tempo para serem verdadeiros pais, e ao contrário do que as pessoas poderiam imaginar, não me mimaram para compensar isso. Também não o fizeram. A maior parte do tempo foram indiferentes comigo, e praticamente tive de criar-me sozinho. É por isso que eu não considero ter realmente uma família. Portanto, sim, por essa razão eu não tenho uma boa relação com eles. Mantemos contato, mas é apenas uma formalidade, como quando cumprimentamos um colega no aniversário. Já a família da minha esposa sempre se mostrou extremamente entusiasmada pelo facto de eu ser o único filho de pais tão importantes. Estavam à espera de que eu herdasse a empresa ou algo do gênero. A minha esposa tinha me contado que eles a pressionavam para ter um filho comigo para poderem consolidar a nossa relação, tinham uma obsessão estranha e arrepiante com o facto de estarem aparentados com a minha família para aumentarem o seu estatuto social, algo que a minha esposa achava repugnante. Ela tinha se queixado disto muitas vezes, e eu nunca levei tão a sério, mas agora, depois de tudo o que aconteceu com Grace, tenho de admitir que é realmente algo estranho, arrepiante e repugnante. O facto de tentarem fazer tudo isto passar como preocupação por mim, fingindo que estavam apenas a agir por amor e cuidado, tornou tudo ainda mais problemático, porque realmente tentaram convencer-me de que só queriam ajudar-me, sem qualquer segundo propósito, mas eu não acreditei.
E foi por isso que fiz algo de que não tenho a certeza. Fui e publiquei tudo o que tinha acontecido comigo e com Grace e aquilo que os meus sogros tinham tentado fazer. Identifiquei várias pessoas da família da minha esposa, apenas para garantir que os meus sogros e a sua pequena e nojenta artimanha fossem expostos. Claro que não gostaram, porque dramas familiares não lhes dão estatuto, pelo menos não o tipo de estatuto que procuram. Acham que exagerei e têm pedido insistentemente para retirar a publicação, mas eu não tenho qualquer vontade de o fazer. Um dos problemas para eles é que, devido à minha depressão, há muito poucas coisas na vida que realmente me importam, portanto não sinto que tenha algo a perder ao manter a publicação online. Eu gosto da frase "nunca subestimes um homem que já não tem nada a perder", porque quando perdeu tudo também perdeu o medo, e é exatamente assim que me sinto. Mas aqui está o problema. Continuam a usar a mesma desculpa repetidamente, dizendo que acabaram de perder a filha e que também tem sido um momento difícil para eles, e que eu não preciso piorar ainda mais as suas vidas, que já receberam a mensagem e que não me vão incomodar mais. Porém, ao mesmo tempo, nem sequer tentam admitir os seus erros, continuam a dizer-me que entendi tudo mal, que estou a distorcer a situação com Grace em algo que nunca foi suposto ser, e que só estavam a tentar cuidar de mim, e que não conseguem acreditar que eu pense tão mal deles. No entanto, não vejo outra forma de interpretar isto. Eles convenceram-me a deixar entrar na minha casa uma mulher jovem para me seduzir ou para me fazer apaixonar, para que eu tivesse um filho com ela, tudo para que lhes desse um neto ou um descendente ligado aos meus pais. Neste ponto, já nem sequer sou eu que verdadeiramente importo para eles, mas sim a minha linhagem. Também penso se Grace realmente gosta de mim ou se também foi subornada com alguma promessa, o que torna tudo ainda mais aberrante. A única coisa que me tem atormentado é o facto de, no fim do dia, ser verdade que eles perderam a filha e, embora não tivessem a melhor relação, a minha esposa amava seus pais, e eles também a amavam. Quanto aos meus próprios pais, sempre tive a certeza de que não me amavam, e mesmo agora também me pedem para retirar a publicação, mas por razões completamente diferentes. Só querem que eu a apague porque não querem dramas familiares expostos ao público. Especialmente porque isso os faz parecer mal, portanto, não é por preocupação comigo, mas sim com a reputação deles. Se os meus pais me amam, deve ser muito pouco. E, como já disse, os meus sogros também querem que eu a retire porque se veem mal na história e porque também estão a viver o luto pela sua filha. No entanto, essa mesma dor, que eu também sinto, mesmo que de forma diferente, não me transformou numa má pessoa, não me levou a fazer coisas erradas como aquilo que eles tentaram fazer, não me deitei com mulheres ao acaso, não comecei a beber, não tratei mal pessoas que não o mereciam. Por isso, incomoda-me profundamente que se sintam ofendidos quando foram eles que fizeram algo tão retorcido. Simplesmente não consigo compreender como é que alguém pode fazer uma coisa destas. Sei que a ganância, a fama ou seja lá o que procuram pode enlouquecer as pessoas, mas pensei que existia um limite. Atualização 1. Todas as pessoas aqui parecem concordar que eu não devo apagar a minha publicação, que é uma ferramenta de defesa para impedir que eles distorçam a verdade, algo para o qual parecem estar bastante inclinados pelo comportamento que têm tido ultimamente. Mas apesar disso decidi apagá-la porque, no fim do dia, estava a pesar sobre mim, não no sentido de me fazer sentir constantemente culpado ou algo do gênero, mas simplesmente porque estava a gerar demasiado drama. Analisei a situação e pensei que as pessoas que precisavam de a ler já o tinham feito, mas eu estava cansado de que continuassem a perguntar-me sobre aquilo, porque, obviamente, toda esta situação desperta ainda mais perguntas quando não podem ver a minha publicação anterior. Pensei que com isso voltaria à minha vida aborrecida e ao meu período de luto, mas não era isso que o universo queria para mim. Os meus pais, claro, ficaram muito felizes por eu a ter apagado, disseram que eu tinha feito o que era certo porque acreditavam que eu a estava a apagar para preservar a reputação da família, como se isso me importasse minimamente. Quero dizer, eles leram a publicação, sabiam exatamente do que se tratava, e em vez de tentarem contactar-me e apoiar-me, tudo o que lhes interessava era a reputação familiar. E eu disse-lhes isso. Disse-lhes que não queria que me contactassem por motivo algum, porque neste momento não quero ouvir absolutamente ninguém. Disseram-me que eu estava a ser insensível e dramático, e eu respondi que eles estavam simplesmente a ser insensíveis, como sempre, e que não queria ouvir mais nada da parte deles. E foi isso. Não tenho interesse em manter aparências com eles, porque não me querem verdadeiramente e eu não tenho qualquer ligação emocional para com eles. Contudo, há coisas que, a certa altura, precisam de ser ditas, e ainda bem que as disse. Acho que realmente precisavam de saber que falharam comigo como pais, e está tudo bem, porque não podem voltar atrás no tempo e mudar isso, mas também não podem esperar nada de mim.
Quanto à prima da minha esposa, não soube mais nada dela, não partilhamos qualquer círculo social e decidi apagar o número dela depois de sair de minha casa. Só o tinha por uma questão de convivência, mas depois de ela partir não havia qualquer razão para continuarmos a falar. Algumas pessoas sugeriram que eu gostava desta mulher, mas se me vissem neste momento saberiam que isso é impossível, é a última coisa em que eu conseguiria pensar agora. Quanto aos meus sogros, também não sei muito, talvez estejam contentes por eu ter apagado a publicação ou talvez não. De certa forma, o dano já está feito e não vai desaparecer só porque a publicação desapareceu, até porque, com o tempo, acabaria enterrada debaixo de muitas outras publicações. Atualização 2. Hoje a minha mãe apareceu em minha casa. A nossa relação é fria, impessoal, é como se eu fosse um dos seus funcionários, e como de costume não foi diferente durante a sua visita, é como falar com colegas sobre o relatório da próxima semana estar pronto ou recordar ao cliente das alterações. Esse é o tipo de tom que mantenho com os meus pais. De qualquer forma, ela começou a dizer-me o quão decepcionado estava por eu ter cortado o contato, um contato que já era, por si só, extremamente limitado, mas, na realidade, o que a tinha incomodado era o facto de eu ter sido realmente rude e dramático. Portanto, pode ter vindo porque queria resolver as coisas, eles ocupam uma posição de poder dentro e fora da empresa, são chefes e pessoas respeitáveis, entre aspas, e alguém falar-lhes daquela forma deve ter sido uma novidade. Disse-me que até tinha pedido ao meu pai para vir, mas ele achou que devia dar-me algum espaço para organizar os meus sentimentos, sobretudo porque estava claro que estou a passar por muito neste momento e não queria acrescentar mais peso se eu não quisesse. E, falando honestamente, acho que a abordagem do meu pai foi muito mais sensata, mas a minha mãe não viu a situação da mesma forma. A conversa com ela não correu bem, eu disse-lhe que não queria discutir mais nada daquilo e ela não aceitou isso de ânimo leve. Disse que, durante muito tempo, ela e o meu pai sentiram que eu os culpava por uma coisa ou outra e que nunca tinham conseguido perceber exatamente o que, mas que, na nossa conversa anterior, finalmente tudo tinha vindo à tona. O facto de eu acreditar que eles nunca se tinham importado verdadeiramente comigo. Achou escandaloso que eu os acusasse de algo assim e disse que sempre se tinham assegurado de que eu tivesse tudo o que precisava ao longo da minha infância e até durante a universidade me tinham apoiado. Eu respondi que isso era engraçado, porque, além do básico, nunca tivemos uma relação como as que outras pessoas têm com os seus pais, e que, se não entendiam isso e realmente achavam que a relação que temos agora é totalmente boa, então isso é problema deles. Eu não tinha mais nada a acrescentar. A minha mãe ficou muito alterada e começou a dizer-me que eu estava a ser injusto e que eles tinham feito tudo o que era exigido de pais, e que não conseguia imaginar o que eu esperava deles. Portanto, eu disse-lhe que ela e o meu pai só tinham feito o mínimo e que, se achavam que isso os tornava bons pais, ótimo por eles, que podiam comprar um bolo no caminho de volta para casa e organizar uma festa de orgulho aos bons pais, mas que, se esperavam que eu fizesse um discurso cheio de agradecimentos, estavam a esperar demasiado, talvez tanto como eu esperava deles. Felizmente, a minha mãe não é daquelas pessoas que começam discussões aos gritos. O que jogou a meu favor naquele momento foi aborrecido, certamente, foi frustrante de lidar, mas ao menos foi silencioso. Depois de rodarmos em círculos durante algum tempo, eu disse-lhe que queria que ela se fosse embora. Estava claro que ela e eu tínhamos opiniões muito diferentes sobre o que significa uma boa parentalidade e nunca conseguiríamos chegar a uma conclusão que fizesse sentido para ambos. Quando saiu, disse-me que eu me iria arrepender um dia de me comportar assim, porque, no fim de contas, ela sabia que, por mais ocupados que tivessem estado, ela e o meu pai tinham feito o melhor que podiam. E eu respondi que o melhor deles não tinha sido suficientemente bom para mim e que teriam simplesmente de fazer as pazes com isso, tal como eu já tinha feito. Eles fingiam preocupar-se apenas diante dos familiares, para manter as aparências, e só em eventos públicos eu sentia que os meus pais agiam como verdadeiros pais, fora isso. Em casa, eu era praticamente invisível para eles, por isso, sim, não diria que eram os pais ideais. Se realmente pensam que fizeram o melhor que podiam, e não duvido que pensem isso, então ótimo por eles, que se deem palmadas nas costas e acreditem no que quiserem, mas eu não sou obrigado a acreditar no mesmo, porque eu sei aquilo que vivi. Agora, sobre outras coisas que são mais importantes para vocês do que para mim, a minha família política não ofereceu a Grace um cargo permanente na empresa depois do seu estágio. Os meus sogros contaram-me isso durante uma breve conversa que tivemos, e também me telefonaram para agradecer por eu ter apagado a publicação, um agradecimento condicionado ao facto de eu fazer algo por eles. Queriam que eu fizesse outra publicação, retractando-me, dizendo que estava confuso e que a dor me tinha feito ver coisas que não estavam lá. Eu nem sequer lhes dei resposta, simplesmente desliguei,
E isso deve ser resposta suficiente para eles. Atualização 3. Os meus pais contactaram-me pela última vez, ou pelo menos foi isso que disseram, para informar que estão a planear uma transição na empresa para que alguém seja o herdeiro quando deixarem de trabalhar. Eu sei que ainda falta muito tempo, porque a empresa é o bebê deles, mas disseram-me que eu não serei essa pessoa e que estão à procura do seu sucessor. Nunca pensei assumir essa empresa e é a última coisa que me passa pela cabeça neste momento. Continuam sem entender que a empresa ou o dinheiro nunca foram aquilo que eu esperava dos meus pais. Eu disse-lhes que estava tudo bem e desliguei. Outra coisa que aconteceu nas últimas semanas foi que os pais da Grace entraram em contato comigo para se desculparem por tudo o que tinha acontecido. A mãe dela é a irmã mais velha da minha sogra e sempre a considerei muito mais digna do que a minha sogra. Eles não tinham feito nada de errado, na verdade, pela mensagem que me enviaram, ficou claro que nem sequer sabiam o que se estava a passar até eu ter feito aquela publicação, e depois disso ficaram bastante humilhados, sem saber como contactar-me sem parecerem tolos. Mas, no fim do dia, queriam dizer-me que realmente não tinham conhecimento do que estava a acontecer, porque, caso contrário, poderiam ter sido capazes de impedir tudo. Disseram que lamentavam profundamente tudo o que tinha acontecido e que esperavam que eu não tivesse nada contra eles. Também tiveram uma conversa com a filha. Eu respondi dizendo que estava tudo bem e que não estava zangado com eles, embora definitivamente aconselharia Grace a pensar bem antes de fazer as coisas impulsivamente. Não tenho nada contra os pais dela, são boas pessoas. O meu problema principal era com os meus sogros. Alguns dias depois, comecei a receber chamadas da Grace no meu telefone. Era um número que eu não reconhecia porque eu tinha apagado, mas pelo conteúdo da mensagem percebi logo quem era. Não respondi, até que os pais dela me disseram para o fazer porque ela queria pedir desculpa. Tivemos uma conversa interessante, ela admitiu que os meus sogros lhe tinham prometido algo em troca de me fazer apaixonar por ela. Ela não estava apaixonada por mim, isso ficou claro, mas planeava ver se acontecia, ter um filho e, se as coisas não corressem bem, divorciar-se. E fez tudo isso porque o filho de uma amiga da minha sogra trabalhava naquela empresa e tinha lhe conseguido aquela oportunidade, que depois desapareceu quando ela disse, que se lixe, não vou continuar com isto. Agradeci-lhe por me contar a verdade, ou aquilo que suponho ser a verdade, porque já nem sei no que acreditar. Não guardo rancor, porque como inquilina não foi má, limpava, comprava sua própria comida e cumpriu literalmente tudo o que prometeu. Sim, foi ingênua por aceitar os termos dos meus sogros, mas no fim percebeu o seu erro e saiu da minha casa. Se ela tivesse realmente tentado, poderia ter feito muitas outras coisas piores. Nem sequer me pediu para apagar a publicação onde, claramente, a deixava numa má posição. E mesmo agora fez ela própria uma publicação, como uma espécie de castigo e para mostrar que está arrependida do seu comportamento. Falar com os pais dela deve ter tido influência nisso, sim, os tios da minha esposa são melhores pais do que os meus ou do que os dela, sem sombra de dúvidas. Atualização 4. Estas semanas têm sido difíceis para os meus sogros com a publicação da prima da minha esposa, o que eu confesso que tenho apreciado, porque me mantém um pouco ocupado e impede que eu pense constantemente na minha esposa e na minha própria vida. Um pouco de distração não faz mal, e ainda melhor quando é uma distração que não me envolve diretamente, porque quando o drama cai sobre nós não torna nada mais fácil. A amiga da minha sogra descobriu que o favor que ela pediu para conseguir o posto para minha prima tinha aquelas condições, e não gostou. O filho dela também sabia, e por isso preferiu mover os cordelinhos para não dar a Grace um cargo permanente. Ao que parece, soube pouco depois de Grace sair da minha casa, e não faço ideia por que razão Grace não me contou isso quando tivemos a nossa conversa. Essa pessoa percebeu que tinha sido usada para algo bastante desagradável e que não era apenas uma amiga da mãe a pedir um favor. Por isso decidiu que Grace não partilhava os valores da empresa e, pelo que Grace disse, ela não está zangada com isso, até compreende que o merecia, porque o que fez não foi correto. Pelo menos é uma reação madura e normal dentro daquela família. Bem, devo excluir os tios da minha esposa de tudo isto, eles são a exceção. A amiga da minha sogra cortou totalmente relações com ela, e também parte do seu grupo social, se não o grupo inteiro. Ao meu sogro também lhe viraram as costas alguns amigos, e acredito que isso seja doloroso, porque, tal como os meus pais, eles vivem para o estatuto, era aquilo que mais desejavam. Mas não me culpam, porque não fui eu que fiz a publicação e de nada serviria eu dizer que tinha interpretado tudo mal, quando é a própria Grace afirmar o que aconteceu. Eles telefonaram aos pais da Grace porque ela os bloqueou e pediram-lhes que ajudassem, que fizessem Grace reconsiderar, mas os pais dela responderam que os deixassem em paz, porque já tinham feito mais do que suficiente com tudo o que causaram.
Não posso negar que, quando as pessoas recebem o oposto daquilo que procuram através de meios questionáveis, não me desagrada, é literalmente aquilo que merecem. Atualização 5. Há poucos dias completaram-se 2 anos desde que a minha esposa faleceu e senti vontade de partilhar algo. A mudança mais fundamental na minha vida é que adotei um cão, algo que sempre planeamos fazer juntos, mas nunca tivemos oportunidade porque tudo aconteceu demasiado depressa. Também tínhamos planos de ter alguns filhos, pelo menos 2, mas isso é um pouco mais difícil quando eu nem sequer encontrei outra pessoa para amar. Estou a chegar lá, habituando-me à ideia de que, em algum momento, terei de deixar a minha esposa partir. Acho que, se ela me visse agora, ou, se por acaso me vê, pensaria que sou um tolo perdido com um cão e que devia fazer algo mais com a minha vida. E acredito que teria razão. Mas, pelo menos, agora já não estou tão sozinho. Pequenos passos de bebê até estar pronto para seguir em frente. Cheguei a aceitar a minha vida tal como é. Gostaria que tivéssemos tido um pouco mais de tempo juntos, mas é assim que as coisas são e já consegui aceitar isso. Além disso, se acreditas que as pessoas reencarnam noutros corpos, até mesmo em animais, talvez acredites que este cão tenha algo da minha esposa. Às vezes ele olha para mim e lembra-me muito dela, embora também possa ser apenas porque quer passear ou comer, não sei. A minha esposa nunca me olhou com essas intenções. Não voltei a saber nada dos meus sogros, encerraram as redes sociais e perderam todo o contato com qualquer pessoa que eu conheça. Também não tive notícias da Grace nem dos pais dela. Os pais dela sempre me pareceram pessoas agradáveis, mas não mantivemos contato. Dos meus próprios pais, ouvi um pouco, porque houve algumas mudanças fiscais no meu estado e isso dificultou-lhes a vida. Durante anos beneficiaram de certas vantagens fiscais porque a administração desejava que esse tipo de empresa se estabelecesse aqui, o que deu um impulso importante à empresa dos meus pais. Mas a nova administração decidiu retirar esses benefícios e eles tiveram de reduzir drasticamente as despesas. Despediram uma grande quantidade de pessoas e também tiveram de se mudar para novos escritórios mais pequenos e menos dispendiosos. Pelo menos não baseei o meu plano de reforma na possibilidade de herdar isso, e espero que os meus pais também não o tenham feito. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.